Sejam bem-vindos a esse Nerdologia Ensina. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e resultado da reprodução sexuada. No quinto episódio dessa série especial sobre evolução, vamos ver outro passo importantíssimo para a vida, como a gente pode combinar os genes de mais de um organismo no sexo. Já pensou que sexo é um baita desperdício? Sério, e eu não falo só de saída, restaurante, baladinha, eu falo do resto envolvido. Os machos, por exemplo. Por que a natureza precisa de machos? Pensa bem, a gente é bem inútil para a reprodução, ou melhor, somos bastante dispensáveis. E para poder explicar isso bem, vale entender o significado biológico de sexo. Os sentidos da palavra sexo que nós mais usamos no dia a dia são da relação sexual e também dos tipos sexuais, geralmente a forma fêmea e a forma macho. Geralmente porque não precisa ser o caso sempre. No caso do ser humano, a reprodução só pode acontecer quando esses dois gêneros se encontram, uma fêmea e um macho. O que quer dizer que alguém de um gênero pode se reproduzir com a outra metade da população. Mas nem sempre precisa ser assim. Alguns fungos, como os cogumelos amanita, podem ter 4 sexos, o que quer dizer que um indivíduo pode se reproduzir com 3 outros gêneros que ele encontra pela frente. Em algumas espécies podem chegar inclusive a milhares de sexos. Agora, independente de quantos são esses gêneros, 2, 3, 4 ou muito mais, sexo também quer dizer troca ou combinação de material genético. E aí pode ter sexo sem reprodução e reprodução sem sexo. A reprodução sem sexo ou reprodução assexuada é uma reprodução sem graça que acontece em micro-organismos unicelulares, onde a célula simplesmente se divide em duas, praticamente um processo de clonagem, ou o que você faz quando planta uma mandioca ou uma batata para fazer novas plantas sem precisar usar sementes. Enquanto isso, alguns micro-organismos também fazem sexo sem reprodução, isso é, a troca de material genético sem aumentar o número de indivíduos. As bactérias têm o seu DNA organizado em um cromossomo circular e muitas carregam um ou vários plasmídeos, que são pequenos cromossomos que podem funcionar como um suplemento do cromossomo principal, tipo um pacote de expansão com funções extras, como a resistência a um antibiótico, por exemplo. E esse plasmídio pode ser passado de uma bactéria para outra, uma troca de material genético. Sim, as bactérias também fazem sexo, mas se 2 bactérias trocam plasmídios, depois da troca continuam sendo 2 bactérias. Podem ser 2 bactérias mais próximas, mais íntimas, que agora compartilham a capacidade de evitar um antibiótico, só que o número de indivíduos continua o mesmo, pelo menos nesse caso, esse sexo não causa reprodução. E no caso dos organismos como nós, com sexo com reprodução, o processo é ainda mais elaborado. Tem paquera, tem que assistir série junto. Quer dizer, a gente tem a fusão de células especializadas. Ao invés de trocar os plasmídios, nós mandamos células especializadas que são os gametas. E da junção desses 2 conjuntos genéticos distintos, fazemos o zigoto, que vira um indivíduo novo com a mistura de material genético dos pais. E nessa troca, uma das partes é um pouco mais dispensável. Quem carrega o bebê ou põe os ovos na natureza são as fêmeas. Teoricamente, se elas não precisassem de espermatozoides, todas elas podiam continuar se reproduzindo com a mesma eficiência. Já os machos, em compensação, não teriam como se reproduzir, mesmo se não precisassem dos óvulos. Imagine uma ilha com 30 mulheres e 2 homens. Quantos bebês podem ser gestados ao mesmo tempo nessa ilha? Sem contar gêmeos, 30, certo? Agora, em uma ilha com 30 homens e 2 mulheres, que consumiria pelo menos a mesma quantidade de alimento do que a outra, quantos bebês podem ser gerados? 2. Nós consumimos o mesmo ou mais recurso do que as mulheres e muitas vezes não contribuímos com metade do trabalho na reprodução. E o que o Darwin e o Wallace mostraram é que os grupos que são mais eficientes e deixam mais descendentes são os grupos favorecidos pela seleção natural. Pensando na reprodução como a finalidade evolutiva do sexo, é só olhar na natureza e reparar que em espécies com reprodução sexuada, praticamente metade dos indivíduos consome recursos e não necessariamente contribui para a reprodução além dos espermatozoides. Em alguns casos, o macho ainda ajuda a fêmea a criar os descendentes, claro. Mas em uma espécie onde as fêmeas se reproduzissem por clonagem, sem precisar de espermatozoides, toda a população que compete e usa os recursos pode se reproduzir. Com os mesmos recursos, uma população dessas poderia crescer 2 vezes mais rápido do que uma população sexuada do mesmo tamanho. Se nós estamos contando com a evolução para dar origem e selecionar a reprodução sexual, como que ela não vai favorecer uma população que consome menos recurso e se reproduz mais rápido? A mistura do material genético no sexo tem que oferecer uma vantagem muito grande para a evolução
para essa competição por recursos não terminar na mão de uma espécie que se reproduz por clonagem. E a gente tem algumas hipóteses sobre quais seriam essas vantagens. Duas explicações são consideradas as principais. Uma, pensada pelos geneticistas Herman Miller e Ronald Fisher na década de 1930, considera o sexo como um acelerador da evolução. Para eles, o papel principal do sexo, com ou sem reprodução, é a troca de genes e a mistura genética, já que quando um óvulo se une a um espermatozoide, a gente cria novas combinações que misturam os cromossomos de indivíduos diferentes em uma mesma célula. Eu, você e a maioria das pessoas temos duas cópias de cada um dos 23 cromossomos humanos. Uma cópia dos cromossomos 1 ao 22 herdada da mãe e outra cópia herdada de pai, além dos dois cromossomos sexuais, XX ou XY. E depois, quando a gente forma os nossos gametas, ainda misturamos mais os nossos cromossomos no processo de recombinação. Então, cada um dos cromossomos 1 a 22 que você manda para os seus óvulos ou para os seus espermatozoides é uma mistura do que você herdou dos seus pais. E se você tiver cromossomos XX, eles também vão ser uma mistura. Agora, se você herdou cromossomos XY, como eu, manda ou mesmo o cromossomo X ou o cromossomo Y que recebeu, porque eles não se misturam. E essa mistura toda pode ter uma vantagem bem direta. Imagina, por exemplo, uma população de elefantes de tromba e orelhas curtas, onde o tamanho de cada uma delas é controlado por um gene A para a tromba e um gene B para as orelhas. De repente, em uma família, nasce um elefante azão-azinho que tem a tromba mais longa e consegue pegar mais comida. E alguns anos depois, nasce uma elefoa bezão-bezinho que tem orelhas maiores e por isso consegue dispersar melhor o calor do corpo e pode continuar comendo, mesmo no calor do meio-dia. Em uma população sem sexo, esses dois elefantes iam competir pelos recursos e talvez só uma dessas mutações continuasse na população depois de um tempo. Já com sexo, esses dois elefantes ou seus descendentes podem cruzar e em algum momento podem dar origem a uma elefoa azão-bezão que combina as duas vantagens, que vai ter orelhas grandes e tromba longa. E o mesmo pode valer para resistência a parasitas ou até a capacidade de digerir o leite ou qualquer combinação de características hereditárias. Em uma população com sexo, características vantajosas podem se espalhar e se misturar bem mais rápido. E eucariotos complexos como nós estamos em desvantagem quando enfrentamos parasitas mais simples que se reproduzem mais rápido. Uma bactéria como a Escherichia coli pode se dividir a cada 20 minutos em condições ideais, o que quer dizer que no espaço de alguns dias ela já teve várias gerações sobre as quais a evolução pode atuar, enquanto nós podemos levar décadas para nos reproduzir. Então trocar os genes na reprodução sexuada pode ser uma forma de espalhar, por exemplo, os genes que nos protegem de infecções, a tempo de poder combater os parasitas que poderiam evoluir mais rápido do que nós. E onde isso foi testado, essa vantagem ficou visível. Por exemplo, a Daphnia magna é um microcrustáceo que se reproduz tanto sexuada quanto assexuadamente. E comparando os descendentes desses dois tipos de reprodução, uma equipe de biólogos ingleses viu que quem se reproduziu de modo sexuado era 2 vezes mais resistente a parasitas do que os descendentes da geração que se reproduziu de modo assexuado. Para não dizer que essa vantagem só acontece nos crustáceos, inclusive, conforme a gente desvendou o genoma de humanos modernos e de neandertais, descobrimos que nós tivemos relações sexuais e trocamos material genético com eles. E os genes trocados dão uma dica do que pode ter sido favorecido pela evolução. No meio do DNA neandertal, que ainda está presente em europeus, estão genes responsáveis pela cor de pele e até pelo padrão de sono das pessoas, o que dá a noção de que quando os nossos ancestrais Homo sapiens saíram da África para a Europa, encontraram neandertais que já estavam evoluindo lá, tinha mais de 100 mil anos naquele continente. E quando se reproduziram com eles, os ancestrais Homo sapiens que deram origem aos europeus modernos herdaram genes mais bem adaptados à menor quantidade de sol e aos verões mais longos e os invernos mais curtos da região europeia. Com o sexo, a gente recebe e espalha genes mais adaptados para as novas condições, como foi esse caso, bem mais rapidamente. A segunda hipótese é de que o sexo pode ajudar a corrigir genes defeituosos. Normalmente, as nossas células conseguem reparar as mutações no DNA, aproveitando que ele é uma dupla fita. Se uma das fitas tem um trecho com sequências diferente da outra, as proteínas podem vir aqui, remover o trecho diferente e produzir outro usando aquela fita como backup. Mas algumas vezes a célula pode corrigir a fita errada e tornar a base mutada como a certa. E se as duas fitas estiverem alteradas, o mecanismo não tem nem como perceber esse erro. Já quando a gente combina mais de uma cópia do nosso material genético, o erro de um cromossomo pode ser corrigido usando o cromossomo equivalente que veio do outro ascendente.
Com o sexo, o cromossomo da sua mãe pode complementar e até corrigir os erros do cromossomo do seu pai e vice-versa. Tanto que muitas doenças são recessivas porque é só receber um cromossomo com uma cópia saudável para a gente poder evitar aquele problema. Esse é um dos problemas da reprodução entre parentes próximos, inclusive. As chances dos cromossomos de pai e mãe terem os mesmos erros fica bem maior quando eles são relacionados. E essa hipótese do sexo corrigir defeitos também foi testada com resultados promissores. Quando a gente danifica o DNA da levedura Schizosaccharomyces pombe com água oxigenada durante a fase de reprodução assexual, os descendentes dela fazem reprodução sexual até 8 vezes mais do que quem não passou pelo dano. E como os eucariontes têm genomas bem maiores do que os procariontes, cheios de DNA, a gente faz um bom proveito desse reparo e ele provavelmente foi necessário para conseguirmos manter tanta informação e tanta complexidade dentro do núcleo das nossas células. Também temos outras hipóteses sobre a origem do sexo, mas com poucos experimentos feitos para testar. E é bem difícil saber se o que levou à origem do sexo há mais de 1 bilhão de anos e o que atualmente ajuda a evolução a manter o sexo é a mesma coisa. O fato do sexo hoje em dia ajudar espécies a lidar com parasitas não necessariamente quer dizer que lá no começo foram os parasitas que levaram à invenção do sexo. Isso a gente ainda não sabe bem. E também não é o caso do sexo ser importante por só um desses motivos. Assim como o sexo permite gerar variedades mais bem adaptadas, misturando genes existentes em um novo indivíduo, talvez a gente possa misturar essas hipóteses para explicar a origem e a evolução do sexo. Pode ser que uma combinação entre a variabilidade da população, que deixa ela mais resistente a parasitas, o melhor reparo do DNA, que deixa nós termos cromossomos maiores e mais complexos, e as chances mais altas de combinar genes vantajosos, que deixam as populações responderem melhor à evolução. Uma coisa é certa, com o aparecimento do sexo, agora a gente tinha células complexas, cheias de energia com as mitocôndrias, com oxigênio no ar pela fotossíntese e com um núcleo mais bem organizado e capaz de conter bem mais genes. O palco estava pronto para a evolução brincar com organismos muito mais complexos que o mundo nunca tinha visto até então. O próximo grande passo seria aproveitar essa complexidade para a gente poder combinar essas células e especialidades delas em organismos muito maiores. Mas isso fica para o próximo episódio.